Tá ótimo. Então vamos começar? Beleza. Boa tarde, meu nome é Nicole Lima, eu sou coordenadora do comercial aqui do Júris e a gente está recebendo pela segunda vez aqui na nossa casa uma parceiraça nossa, Maria Fernanda. A Maria Fernanda, ela é empresária no ramo jurídico e tem experiência com advocacia correspondente há mais de 11 anos. E hoje a gente trouxe a Maria Fernanda aqui para a gente bater um papo super legal e muito importante sobre qual é a importância de contratar um advogado correspondente. Boa noite, pessoal. Bom, já a apresentação a Nicole já fez, mas qual que é a importância? Apesar do trabalho do correspondente ser algo extremamente necessário hoje, principalmente para o contencioso, mesmo assim, muita gente desconhece o trabalho do correspondente. E como eu sei disso? Muitas vezes converso com amigos que têm escritório e tal, que moram, não sei, em São Paulo, e não raro vejo eles indo lá para outro estado, os mesmos advogados, para fazer uma audiência, para pegar a cópia de um processo. E aí eu falo, cara, por que você não contrata um correspondente, né? Às vezes é muito mais barato, né? E um bom profissional, óbvio, né? Não é qualquer um. Então, ou seja, muita gente ainda desconhece o trabalho do correspondente. E não ir para uma outra comarca, até mesmo dentro da sua própria comarca, você está sobrecarregado, tem aquele monte de trabalho, por que não solicitar o serviço de um correspondente para você ter a oportunidade de pegar mais serviços e de focar no intelectual. Exatamente. Né, e deixar o trabalho de cópia, muitas vezes de audiência também, porque não, desde que bem instruído, óbvio, e focar na parte intelectual. Tanto o escritório pequeno, acho que isso a gente vai falar hoje, quem contrata correspondente? Desde o pequeno, o médio, o grande, não importa. O trabalho do correspondente, ele serve para qualquer tipo de escritório. Eu trouxe algumas perguntas que a gente recebeu durante a semana. E vocês também, quem quiser, vai mandando as perguntas aí, que a gente vai tentar responder o máximo possível no finalzinho da live. Combinado? Isso. Então, Maria Fernanda, vamos lá? Vamos lá. Quem que contrata um advogado correspondente? Então, olha lá, tá vendo? Já é a primeira pergunta. Olha, o correspondente pode parecer óbvio, né? Falar, o escritório de advocacia. Não é só o escritório de advocacia. São várias frentes que dá pra gente pensar. O escritório, por óbvio, né, de advocacia, e o escritório pode ser desde o pequeno até um de grande porte, trabalhando na sua comarca ou em outra comarca, tanto faz. O interesse aqui é focar no intelectual e deixar a parte de fórum, vamos dizer assim, para o correspondente. Departamentos jurídicos de empresa. Há empresas que não delegam o seu jurídico para nenhum escritório. Há empresas que absorvem a própria demanda judicial, interiorizam e elas contratam correspondentes. Eu tenho clientes assim. Eu tenho clientes não só do escritório, mas departamentos jurídicos mesmo, né, da empresa. Qual outra frente? Cartórios. Tem muito cartório que também contrata correspondente. O pessoal que faz diligência extrajudicial, eles não raro precisam, sei lá, tá fazendo algum procedimento de inventário, direito de família, imobiliário, e precisa de certidão de outros documentos em outra comarca. Pede apoio também para correspondente jurídico. Pensa mais alguma coisa aí, o Bruno tá de apoio ali, o Bruno. Consegue pensar mais algum apoio de trabalho de correspondente? Acho que empresas em geral, né? Departamento jurídico das empresas. Não só o departamento jurídico. Se uma empresa precisa de uma diligência para fazer uma... Ele está falando baixo, eu vou depois falar aqui, tá, gente? Por exemplo, uma empresa precisa fazer uma diligência de consulta em outros locais, numa rede de supermercado, por exemplo, onde já fez. Acompanhar o oficial de justiça. Pessoas físicas em geral, para buscar documentação. Pessoas físicas. Pessoas físicas, sim. Certidão de casamento que a gente precisou ir buscar, já fez diligência que a gente precisou buscar certidão de casamento na igreja no interior de São José do Rio Preto. E o que ele está falando, não sei se dá para ouvir aqui, o que ele está falando é pessoas físicas também contratam correspondentes. Nós já precisamos, como pessoa física mesmo, contratar correspondente para pegar uma certidão numa igreja porque a outra pessoa precisava casar. Exemplo, tá? Clássico. E o correspondente, esqueçam só essa ideia de diligência e audiência, tá? Pode ser também peticionamento, relatórios, auditorias, o trabalho vai muito além. Essa parte que a gente está falando de escritório é só de diligência e de audiência, mas tem a parte extrajudicial e aí X pessoas, acordos. Vamos para essa pergunta então. Que tipo de serviços, que tipo de diligências um correspondente pode responder?
Para os escritórios de advocacia, ou departamentos, enfim, para os contratantes, a visão que eu tenho dos correspondentes é sempre de um braço, um apoio. Então, por exemplo, o escritório recebe uma migração da empresa cliente de outro escritório. Uma migração aí, sei lá, de 1000 processos. Às vezes o corpo jurídico não consegue absorver essa migração para descobrir se os processos estão com audiências marcadas, prazos em curso, não dá. Porque ao mesmo tempo eles têm que, né, fazer os outros processos, cumprir os outros prazos. Então, a gente já foi contratado várias vezes para realizar esse tipo de trabalho, auditoria. Auditar a base. Então esse é um trabalho muito legal que dá para fazer desde o primeiro semestre da faculdade, é só você auditar a base. O que é isso? Olha, aí pode ser vários tipos, né, de auditoria, mas a mais comum é você pegar o número do processo, ver que fase ele tá, se tem audiência próxima, se tem prazo em curso, alguma coisa assim, e planilhar isso e passar para o seu cliente, passar para o escritório. Essa diligência é muito legal. Fora o trabalho judicial, que aí sim, as cópias, protocolos e audiências, tá? Extrajudicial em cartórios, aí tem uma gama infinita de possibilidades, desde junta comercial, abertura de empresa, fechamento. Até mesmo igreja, né? Até mesmo igreja, que a gente estava comentando agora. Trabalhar com, por exemplo, uma dúvida que sempre vem, e direito de família? E direito imobiliário? Não trabalha muito correspondente, né? Trabalha nessa parte extrajudicial principalmente, fora a judicial de cópia e tal. Mas essa parte extrajudicial, eu tenho um cliente na área de família e na área de imobiliário. Não raro aparece algum inventário, alguma coisa muito assim para fazer e precisa aí ter certidão de vários estados, de várias comarcas no mesmo estado, o trabalho do correspondente entra aí. É interessante assim, não se limitar a tipificar quais trabalhos o correspondente pode fazer. É melhor expandir a mente no sentido assim, qualquer serviço que o cliente precisar. O que eu preciso agora? O que eu preciso agora? O cliente precisa de peticionamento? Beleza. Precisa de auditoria? Precisa de cópia? Precisa de audiência? Precisa de relatório? Precisa de abertura de empresa? Eu gosto mais de pensar assim, livremente, sabe? E a gente está falando agora de contratar correspondente, contratar o serviço da advocacia correspondente. O que seria esse contrato? O meu ponto de vista da contratação correspondência, o simples e-mail, ele já gera uma relação, tá? Há escritórios que formalizam ali um contrato de prestação de serviço correspondente, tá? Tem. Só que para o correspondente é bem seguro já se ele formaliza a contratação ou pelo e-mail ou na própria plataforma de correspondentes, como o Júris, aquilo já é uma negociação. Ou ele já finaliza ali, né, transaciona por ali, ou ele leva isso para o e-mail, mas tanto faz, tem as provas da contratação nos dois lugares. Eu acredito, e você pode validar isso, que muitos pensam, por que eu vou gastar com correspondente se eu poderia estar fazendo esse trabalho? Quais são as vantagens? Qual que é a parte, o lucro de estar contratando correspondente? Gente, hoje o maior... a coisa mais importante na humanidade, do meu ponto de vista, é uma coisa chamada tempo. Esse é o maior ativo, assim, das pessoas. Então, assim, se você é um advogado, se você tem um escritório de advocacia, que você precisa ter uma dedicação intelectual para aquela coisa acontecer, né? Por que você vai no fórum fazer uma cópia de um processo, sendo que você pode contratar um parceiro para fazer isso? O valor que você às vezes paga para um correspondente ir, ele não paga o seu tempo de ficar dentro do escritório. E essa, na minha opinião, é o principal motivo. Poderia ir? Poderia. Mas o que eu poderia estar fazendo para o meu negócio crescer ao invés de estar no fórum? Essa é a pergunta que as pessoas precisam ter. Não só o advogado que está começando agora, o pequeno escritório, mas eu vejo grandes escritórios fazendo isso ao invés de contratar correspondente. Eu mesma trabalhava no escritório que, olha, era médio porte ali, devia ter uns 60 advogados mais ou menos. E eles me mandavam para Minas, eu moro em São Paulo, eles mandavam para Minas de carro fazer uma cópia. Por que não contratavam um correspondente? Até hoje eu não vou saber. Né? Além do tempo, ainda tem essa questão do deslocamento. É passagem aérea, é alimentação, é hospedagem. Então tem todo esse dinheiro que com certeza ao contratar o correspondente você vai estar gastando muito menos. Sim, com certeza. E aí está o lucro. E qual que é a forma, como funciona o pagamento de um correspondente? Existe uma tabela? Existe... cada plataforma tem o seu preço? Até alguns estados trabalham com
a tabela né, da OAB para trabalho de correspondente, o que eu não aconselho, porque às vezes o correspondente vai sair ganhando e às vezes ele vai sair perdendo. Como assim, Fernanda? As diligências, elas são tabeladas. Então, vou dar um exemplo da diligência no estado de São Paulo, onde o valor da tabela é R$100, salvo engano, para diligência. R$100 é muito ou pouco, Fernanda? Depende. Se é uma diligência extremamente complexa e a tabela não detalha isso, ela simplesmente coloca diligência. Se é uma diligência complexa, R$100 é pouco. Eu já cheguei a cobrar 6 vezes, 7 vezes mais em uma diligência do que o valor da tabela. Agora, se é uma diligência simples, eu acho caro. Sim, o que é simples, Fernanda? Ir lá no fórum bater uma foto de uma folha. R$100 eu acho caro. Não acho caro. Meu, eu acho caro, entendeu? É você ir lá, não precisa nem ser advogado, pode ser um estagiário, pode ser minha mãe, pode ser qualquer um, entendeu? Então eu acho isso caro. Então, cuidado com a tabela. Eu acho que o correspondente, ele tem que fazer o seu custo, de quanto custa para ele ir lá fazer uma diligência, e o contratante tem que entender o budget que ele tem para pagar aquela diligência. É muito simples essa conta. Se o contratante tem um volume imenso de processos, o cara tem lá 15 mil processos, ele tem um orçamento para pagar. E o correspondente tem o valor dele para cobrar. A coisa vai casar. Há correspondentes que cobram muito e clientes que pagam mal. Isso não vai rolar. E há clientes que pagam bem e correspondentes que cobram assim. Então tá tudo bem. É muito importante a gente falar sobre se valorizar, né? Valorizar o seu serviço. Então, nesse momento, ter a consciência do trabalho que você está entregando, do trabalho que você está buscando, o esforço que aquilo é gasto. Então... Sim. E o quanto você se estudou para estar onde está. Sempre falo, me formei e tal, já vou sair assim, cobrando. O quanto você tem estudado, né, absorvido das plataformas, o conteúdo disponível na internet, ou cursos mesmo, para você se destacar, para você cobrar mais. É ilusão falar que todo mundo paga mal, porque isso não é verdade, não é. E se você é uma dessas pessoas que só recebem esse tipo de contratação, provavelmente você precisa se aprimorar um pouco mais para conseguir cobrar mais. Porque há escritórios que pagam bem e muito bem para realizar audiência e diligência. Não é geral isso daí. Que é uma coisa que todo mundo fala. E a gente até chegou a citar a pessoa jurídica no momento de contratar um correspondente. Aí tem uma pergunta que fala sobre isso. Eu preciso ter a OAB para solicitar uma diligência? Não, como assim? Para eu solicitar? Para solicitar, para ser o contratante. Não precisa. Logísticas, não. As logísticas jurídicas, elas não trabalham com a OAB, elas têm CNPJ. E pessoas físicas também. Para responder uma diligência, para ser um correspondente, eu preciso ser um advogado? Não precisa também ser advogado. Há trabalhos que precisa, né, de ter a OAB, que exige né, a audiência como advogado, diligência para obter a resposta do ofício da Receita Federal, segredo de justiça, são situações em que sim, precisa ser advogado. Mas eu acho que a grande maioria das diligências não precisa ser advogado. Pode ser um estagiário, pode ser um bacharel. Chegou uma pergunta aqui da Sheila, que é bem bacana a gente falar sobre isso, porque quando o advogado envia a diligência, às vezes aparecem vários correspondentes para responder aquela diligência. Sim. Como que é escolhido o profissional se tem mais de um correspondente que se habilita para o serviço? Depende do cliente. Tem cliente que vai selecionar pelo currículo, pelo conhecimento técnico do assunto. Tem cliente que vai selecionar pelo preço, sim, e tá tudo bem, né? Cada um dentro da sua verdade e da sua forma de trabalho. Então, a grande sacada para quando você for passar o seu valor, ou então quando você for descrever o seu currículo, né, nas plataformas principalmente, é você entender com qual cliente você quer se comunicar. Eu, Fernanda, né, sócia de uma logística, eu sempre quis me comunicar com cliente contencioso, cível. Eu faço trabalhista também, faço criminal também, só que o meu foco é o contencioso cível, porque eu gosto de trabalhar com muito volume, é a minha personalidade. E com isso eu sei precificar exatamente o valor do meu trabalho, porque é esse tipo de cliente que eu quero atender. Então, às vezes, a plataforma, você tem que entender quem é o contratante. Aí a segunda dúvida que vai vir, mas como eu vou saber quem é o contratante? Pelo nome que vai vir na descrição.
joga no Google, joga no LinkedIn, invariavelmente você vai encontrar aquela pessoa. Ou pelo e-mail dela, ou pelo nome dela. No LinkedIn é muito mais fácil de achar hoje em dia, uma ferramenta fácil. E aí sim você consegue ter a habilidade certa para responder, seja no perfil de currículo ou seja no valor. São essas duas formas que eles vão selecionar o correspondente. E chegou outra pergunta aqui, o pessoal tá animado. A Mônica de Cássia, ela perguntou: quanto à contratação, não seria melhor um contrato indicando não só o serviço e o valor, mas também as responsabilidades do correspondente por um serviço mal prestado? Sim. Muitas empresas, essas que têm o contrato, vem exatamente descrito as responsabilidades de cada um, né? Do correspondente e do cliente também. No cliente, no caso, o cliente ele se responsabiliza por mandar as orientações para uma audiência de forma completa, mandar a documentação em tempo para você realizar um protocolo. Isso é a responsabilidade do contratante. E a do contratado, fazer as diligências no prazo, comparecer às audiências. Quando a empresa ela faz um contrato, normalmente essas cláusulas estão lá. Agora, nada impede também o correspondente, na sua assinatura de e-mail, quando acusar recebimento, colocar algumas situações. Isso eu sempre falo. Por exemplo, os contratantes, quando eles mandam as contratações por e-mail, eles colocam a forma de pagamento da empresa, normalmente. Então, quando o correspondente acusa recebimento, ele toma ciência desses termos. É como se fosse um contrato. Nada impede, e eu já vi muitas empresas colocarem esses termos de responsabilidade na assinatura do e-mail. Nada impede também o correspondente fazer o contrário. Como, por exemplo, eu faço isso na minha empresa. É de responsabilidade do meu cliente saber se o processo está disponível ou não para cópia. Eu não olho no site do TJ antes de cumprir a diligência. Onde ele mandar eu ir, eu vou. Isso é um contrato que eu tenho com os meus clientes. Nada impede o correspondente, para se prevenir de não pagar alguma diligência, colocar isso também na assinatura do e-mail. Eu acho interessante isso. Nunca tinha pensado nisso. E quais que são as dicas, então? Vamos listar aqui agora. Tá. Quais são as dicas mais importantes na hora de fechar esse contrato, na hora de buscar um correspondente? Para buscar. Estar atento. Bom, para contratante, na visão do contratante, o que nós olhamos, primeiro, o e-mail do correspondente. Pode parecer bobo isso, mas eu não curto um @gmail, @hotmail. E se ele também tem um telefone celular e não tem um fixo. Isso me traz, como contratante, uma impressão de, sei lá, onde é que está esse cara, se eu precisar achar ele? Ele não tem um escritório, ele não tem um fixo, ele não tem um @nome do escritório. Isso eu já presto um pouco de atenção. Segunda questão, seguro de responsabilidade civil para os contratantes é importante, e tomar cuidado com o tipo de seguro, porque existem muitas pessoas comercializando seguros de responsabilidade civil que não atendem o trabalho do correspondente. CNPJ, se você vai trabalhar a nível de escala, é interessante você solicitar uma empresa ou um correspondente que tenha uma intenção, o CNPJ. Porque eu como contratante, eu gosto de pessoas que estão não trabalhando por, eu estou fazendo um bico, eu estou fazendo um biquinho, né, de correspondente. Não, eu prefiro contratar profissionais, primeiro, que entendam do negócio e que gostem do negócio, entendam a importância do trabalho do correspondente. E quando você tem um CNPJ, na minha visão, significa que você se preparou para trabalhar com isso. E não simplesmente se acordou um dia e falou, acho que eu vou fazer umas cópias. Não, a coisa é um pouco mais séria. Saber se o correspondente tem algum histórico de problema, não sei, uma revelia, dá para você saber isso em alguns lugares. E a firmeza é uma coisa que é engraçada, né? Quando tem correspondente, gente, pelo amor de Deus, se é correspondente, faz isso não. Bota a musiquinha, cara, no celular para ligar, isso aí não dá não. Quando nós, contratantes, ligamos para um correspondente, toca a musiquinha, eu nem espero a pessoa atender o telefone, cara, eu desligo, porque telefone comercial, né? Você não pode fazer um negócio desse. Isso é profissionalizar o seu trabalho como correspondente. O Antônio Ribeiro mandou um comentário aqui, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, pra gente não ser mal interpretado aqui. Vamos. Que é a questão de, se o currículo, se um recém-formado ainda não tem uma experiência, não tem uma bagagem, ele tem um currículo fraco, isso quer dizer que ele não vai ser contratado?
De forma E alguma. até, isso é importante, que até o Alessandro da Silva, ele comentou embaixo desse outro comentário e falou que ele contratou um recém-formado e ele atende muito melhor do que vários outros correspondentes que ele já teve. Sim. E o motivo dele ter tido essa impressão é que muitas vezes o jovem advogado, o jovem correspondente e tal, ele está bem acelerado na profissão. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar experiência, ele precisa dos clientes e muitas vezes ele valoriza, assim, dá uma hipervalorização nos clientes. Então eu não acho que currículo nessa hora seja importante. O currículo, assim, trabalhei no escritório tal, isso não. Agora a experiência, assim, o cara vai... Sustentação oral, não sei, né? Às vezes o jovem advogado não tem experiência, agora para ir no fórum, e tudo começa pela primeira vez. Até o cara melhor do mundo que faz sustentação oral, um dia ele fez pela primeira vez. E tá tudo bem. E eu vejo a correspondência como a melhor forma, assim, sem dúvida, de você ganhar experiência no começo da advocacia. Então, eu não vejo por esse lado, assim. Pelo menos não é um filtro que a minha empresa, que é contratante, faz. Número do OB, será que ele é jovem? Eu não vejo isso. Muitas vezes esses jovens estão muito mais bem preparados e atualizados Sim. do que outras pessoas que estão no mercado há anos. Sim, sim. E é isso que a gente fala sobre a importância do tempo. Sim. Porque às vezes você está ali no mercado, você acredita que tem uma experiência que não preciso mais estudar, não preciso mais me capacitar, não preciso mais estar por dentro do mercado. Pior erro. Os jovens vão engolir esses profissionais, cada vez mais. E a importância do correspondente, né? Vamos desacelerar aqui um pouco, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar. Deixa eu desacumular aqui o que eu tenho para conseguir esse tempo. Perfeito. Acabaram as perguntas que a gente tinha. Vocês querem mandar alguma pergunta, gente? Ficou dúvida em alguma coisa? O Lucas falou lá, às vezes o cara tem um mega currículo, mas ele não tem prática real. Eu vejo advogados já mais experientes, né, que começam a querer atender como correspondente. Mas a prática, muitas vezes ele não tem. Ele tem é o que você falou, Lucas, tem um currículo enorme ali, o cara já trabalhou um monte de escritório, tá, mas... Audiência mesmo, cartório, né? Agilizar uma situação num cartório, isso aí a pessoa não tem. Então não é tudo, né? Número de OB não é tudo. Para alguns clientes, por exemplo, eu já tive cliente que, quando eu mandei os dados do advogado para fazer uma audiência que era bem, assim, importante, viu que a OB era jovem. E aí ele falou, a pessoa é jovem, eu queria mais alguém experiente. Então é perfil de cliente. Tem cliente que não tá nem aí. E tem cliente que às vezes liga. Depende. Isso vai do correspondente querer saber quem ele quer atender. Do correspondente. Agora tem cliente que não é importante não. Eu não ligo pra isso, pelo menos, na Fórum Delivery. A não ser que meu cliente fale que precisa de ter um correspondente aí milhares de anos no mercado. Mas salvo o contrário... Faz muita diferença. Não. Então, vamos... tinha mais uma. O local, por que não limita o número de candidatos por pedido? Local ou porque Alessandri não, a gente não conseguiu. Eu não compreendo. Mas as melhores formas de divulgar o serviço como correspondente se ferir o código de ética da OAB. Mônica, olha só que interessante, né? Se o correspondente ele é estagiário ou bacharel, ele nem se enquadra, né, nos quadros da ordem, porque ele não está inscrito. Então, como advogado, eu defendo uma situação muito assim, o correspondente ele vem de trabalho para outros advogados, para escritório de advocacia. Vamos só atualizar o pessoal aqui do Instagram. A Mônica mandou uma pergunta sobre as formas de divulgar o serviço como correspondente sem ferir o código de ética da OAB. Isso. Então... Eu não vejo muito esse sentido de divulgar o trabalho de correspondente ferindo o código. Assim, 12 anos na correspondência, eu nunca vi um correspondente ser condenado a nada. Você já viu, Bruno? Eu nunca vi por divulgar o seu trabalho na correspondência. Nunca vi. Se alguém já foi, aí me manda até um direct que eu quero ler esse negócio. Eu nunca vi. Isso aí faz parte. Faz parte do trabalho. Então, vamos fechar falando para quem está chegando agora e para a gente juntar o todo num só. Vamos. Quais são os maiores benefícios de contratar um correspondente? Tempo, sem dúvida nenhuma, o tempo.
O tempo de você realmente levantar o seu escritório, fazer parceria, estudar, fazer uma tese, pesquisar uma jurisprudência como contratante, você perde tempo indo ao fórum, fazendo uma audiência, ainda mais se for mais longe ainda. Aí o contratante pode pensar assim, não, mas esse caso ele é muito técnico, é muito técnico, ele precisa de mim. Normalmente clientes extremamente controladores, eles pensam assim. Aí vai do correspondente, do cliente, né, você como contratante, alinhar, estudar junto com o seu correspondente o caso. Né? Ainda mais se é um caso realmente estratégico, quer dizer que você vai precisar de um advogado e não só de um preposto. Então, um advogado pressupõe que ele conhece da lei. É só sentar e conversar com o correspondente. Não tem esse medo, não, mas não sou eu que estou lá. É plenamente confiável desde que vocês alinhem todas as questões estratégicas relacionadas ao caso. Então, o tempo, na minha opinião, é o principal. E o custo, além do o tempo é um custo, tá? Se você não alocar ele de forma correta, ele vai ser um custo e não um ativo. Mas, custo mesmo. Combustível, pedágio, estacionamento, sei lá, 1000 coisas. O cafezinho que você toma no fórum, qualquer coisa é custo. Num primeiro momento, você pagar um correspondente para ir, você manter o fórum. Sabe assim, eu penso assim, o tempo de você ir ao fórum, tirar cópia de um processo e fazer uma audiência, você preparar um texto no LinkedIn, num blog, em alguma mídia de divulgação do seu escritório, é muito mais bem colocado esse tempo investido do que você estar no fórum para fazer uma cópia de um processo. Porque, querendo ou não, a advocacia 4.0, né? Então, a sua presença no mundo digital como escritório de advocacia, como contratante de um correspondente, ela precisa existir. E esse posicionamento digital, você não consegue fazer essa gestão disso se você está no fórum. Então, a importância de contratar um profissional nesse sentido é ótima. Fora o principal aqui que acabou de vir assim na minha cabeça, que eu já vi isso na prática acontecer, amigos meus que têm escritório de advocacia, são sócios, começaram pequenos. Começaram pequititico ali. Só que eu falava para esses meus amigos, falava assim, cara, vai atrás dos seus clientes e deixa a parte externa comigo. Pode chegar lá no seu cliente e falar que você atende o Brasil inteiro, que você atende o estado de São Paulo inteiro, porque você vai ter um correspondente para fazer. Vai sem medo. Muitos clientes às vezes têm medo de ir atrás de grandes empresas porque eles pensam, mas como é que eu vou conseguir atender tudo isso? Correspondente. É a oportunidade de crescer. Igual esses seus amigos, tinham um pequeno escritório. Com o correspondente, você tem uma chance gigantesca de ampliar a sua área de atuação, de conseguir novos trabalhos, de conseguir novos clientes. Então, é a oportunidade de crescer. Porque o cliente, pelo menos o cliente final, né, no contencioso, por exemplo, uma rede de telefonia. Você é o sócio do escritório de advocacia. Ele não vai querer falar, você não vai chegar para ele e falar assim, viu, passa só os processos da minha comarca que eu cuido. Não. Se você quiser trabalhar para eles como escritório de advocacia, você vai ter que atender o local que ele determinar. E como você vai fazer isso sem os correspondentes? Não vai. Não tem como. Não somente nas diligências e nas audiências, mas às vezes no peticionamento. Às vezes você não quer contratar CLT, vários advogados ou então associados, e você pode usar os correspondentes como um braço para fazer esse trabalho também. Então é pensar em crescer. Na minha visão hoje, um escritório de advocacia não cresce sem correspondência, gente. Em qualquer área que seja, não é só contenciosa. É um braço. É uma pessoa fora que você vai poder contar. Não só no fórum, mas também peticionamento, relatório, como eu disse, auditorias. Não dá para você imaginar crescer um escritório de advocacia sem contar com colaboradores externos. Na minha visão, impossível hoje em dia. Então, gente, é isso. A gente está com algumas novidades, não é? Com essa parceria com a Maria Fernanda, em breve a gente vai ter uma série de vídeos no nosso canal do YouTube. Vamos falar bastante ainda sobre a importância de ser correspondente, a importância de se contratar um correspondente. Então vocês fiquem de olho no canal do YouTube do Júris. Segue a gente nas redes sociais. O Júris está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. Então acompanha, curte, compartilha. Fica mesmo de olho lá que a gente está sempre trazendo novidades para atualizar vocês. Isso aí. E vamos falar sobre... Quer falar sobre o evento? Teremos um evento ano que vem. Deixa por alto. Deixa por alto, mas já saiba que teremos um evento em parceria aí para o ano que vem, para os jovens advogados, correspondentes, quem está abrindo escritório agora. Relaxa que vai ser top. Vai ser top esse evento.
Eu quero agradecer também o pessoal do Júris. Novamente estou aqui na sede mesmo, em Belo Horizonte. Quero agradecer, fazer a live com eles novamente. E aí, pessoal do Instagram, tudo bem? Aqui eu tô no meu Instagram, viu, gente? E vocês seguem lá também? Corresp_alta_performance. Tudo sobre correspondência. É isso. Certo? Fechou? Tudo certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. As duas. Meu problema é precificação, porque responsabilidade tem de sobra. Isso aí, Leninha. Mas precificação é uma coisa muito simples da gente aprender. Segue lá no canal. Eu também tenho aqui o Juris Mentoring no canal no YouTube. Eu tenho uma série de vídeos com eles, que acho que deve ser no vídeo 3, salvo engano. A gente fala um pouco sobre precificação. Pesquisa no canal do Juris que vocês vão achar lá o Juris Mentoring. São dicas para você que ainda não está meio perdido assim na hora de dar o seu preço. Como tem vários conteúdos bacanas ali. Tem essa playlist com a Maria Fernanda sobre advocacia correspondente, que vale muito a pena. Todo mundo dá uma olhada lá. Seja você contratante, seja você correspondente, seja você os dois. Então, exato. Bruno mandou um Instagram ali. Vamos mandar o nosso também para vocês que não têm o Instagram do Júris. A gente vai deixar ali nos comentários do YouTube. Você tem aí, Bruno? Pra gente? Juris_correspondente. Também. Acho que é. Porque hoje a gente não fez a live no nosso Instagram. Aí a gente fez aqui no YouTube, que a gente tá também com uma proposta bem legal de trazer bastante conteúdo aqui. Então se inscreva no canal, ativar o sininho, não é? Ativa o sininho para receber as notificações. Quem recebe as notificações sempre tiver algum conteúdo novo. Tá bom? Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. Qualquer dúvida pode mandar pra gente através de todas as redes sociais, por aqui. Pode mandar pra Maria Fernanda também. Que aqui é parceria, vamos estar sempre juntos. Com certeza. Obrigada, gente. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal do Instagram. Acho que é fluxo. Aí, então. Deixa eu desligar aqui vocês no Instagram. Peraí. Nossa senhora, a pessoa faz tudo, derruba o microfone, mas não desliga a live, né? Fala sério. Oi, Lucinéia. Ai, que bom isso aí. Oi, Rainete. Oi, Elis. Família Cap, Verinha. O Lucas. Beijo pra vocês, viu? Ó, o Lucas, sou assinante do Júris há anos, hein? Quero um brinde. O Lucas mandou aqui meu aluno. Sou assinante do Júris há anos, quero um brinde. Vai chegar, Lucas. Olha só, Lucas, eu tenho aqui ó, a caneca do Júris com batom, tá? Tá fazendo inveja. Beijo, gente.